Nesse vídeo eu quero te contar a história do bilhão que me rendeu mais de 236 mil. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari, trabalho com educação financeira e já tenho alguns anos e compartilho meu conhecimento com vocês desde 2021, tanto aqui no canal quanto também lá no meu Instagram, @mari.investidora, caso vocês queiram me seguir por lá também. Mas hoje eu quero te contar a história do tal do bilhão que virou um bafafá enorme. Em fevereiro de 2023, eu postei um vídeo propositalmente com um erro de gravação e a galera saiu falando horrores. Então, nesse vídeo vai ser um conteúdo um pouquinho diferente, onde eu quero reagir junto com vocês a todos os comentários, a tudo que eu falei nesse vídeo e acrescentar algumas coisas porque teve muitas mudanças. Então vamos lá! Quando vocês entram aqui no meu canal, vocês conseguem ver aqui os vídeos do início. E se vocês virem em vídeos em alta, clicar aqui nessa abinha em alta, vocês vão ver que esse primeiro vídeo aqui rendeu 236 mil visualizações por conta de um erro. E calma que vocês vão entender. Mas só para vocês entenderem, caso ainda não tenha assistido esse vídeo, vou deixar no final para vocês assistirem. Mas o que aconteceu? Durante a gravação, eu acabei falando que um fundo imobiliário tinha 1 bilhão de liquidez diária, mas na verdade eu queria dizer que ele não tinha 1 bilhão de liquidez diária, ele tinha 1 milhão tal de liquidez. O que acontece? Na gravação não percebi o erro, na edição eu vi e falei, pode deixar. A minha editora querida, amada, abençoada falou, Mari, você quer que corte? Eu falei, não, deixa. Por outro lado, isso trouxe alguns comentários aqui e bafafá nesse vídeo, o que fez que ele pegasse aí todas essas visualizações. Mas por conta de tudo isso daí, eu quero mostrar os resultados para vocês. Por quê? Porque aqui a gente está para falar de educação financeira e não tem como falar de educação financeira sem trazer conhecimento, sem falar sobre dinheiro, sem falar sobre formas de ganhar dinheiro. Então vamos lá. O que acontece? Quando eu trouxe esse erro e eu falei não vou corrigir, não vou regravar, nem cortar essa parte, eu tinha um objetivo ali por trás. Eu vi que tinha aquele erro, entendi que não iria alterar o nível de consciência de quem estivesse assistindo. Por quê? Porque eu mostrei tudo na prática, então as pessoas perceberiam tudo isso daí. Mas falei, vamos ver no que dá. E se a gente colocar aqui alguns comentários, o que a gente vai ver? Desde pessoas falando super mal, que eu troquei o bilhão pelo milhão, que isso faria toda a diferença, desde pessoas entendendo o que eu falei aqui sobre os fundos imobiliários e o porquê o Luiz Barsi fala que é o conto do vigário, que não vale a pena investir. E também tivemos pessoas comentando e repostando aqui alguns pontos. E aí, só aproveitando para relembrar aqui alguns conceitos, eu trouxe vários pontos do porquê que o Barsi não investe e expliquei, olha, para ele realmente não faz sentido, ele comprou ações quando 99% delas estavam custando centavos e hoje está custando 40, 50 reais. Então, para ele migrar para outros investimentos, para ele não faz sentido. E é por conta disso que ele fala para a galera, de maneira geral, que investir em fundos imobiliários não vale a pena, porque a experiência dele e tudo aquilo que faz sentido para ele foi com ações, tanto que ele não investe em renda fixa, ele não investe em nenhum outro tipo de investimento. Nem ele, nem a filha dele fala que investe um pouquinho em renda fixa ali, mas enfim. Então não tem como eu comparar alguém lá de um período muito posterior que comprou ações a centavos, que hoje custa aí 50 reais, e não é porque comprou ações a centavos que significa que comprou qualquer coisa, não, porque tem uns doidos aí que vê a ação caindo e fala, mas tá 50 centavos, eu vou investir porque eu vou ser um Barsi da vida, eu vou ser o Luiz Barsi que pegou as ações a 50 centavos e todas se valorizaram. Não funciona assim. O que acontece é que ele investiu em boas empresas em uma época que o preço estava muito barato, logo nos primórdios ali que a Bolsa de Valores passou a existir. Então não tem como a gente ter o mesmo resultado do que esse cara, que começou lá atrás.
Só que veio junto com isso algumas perguntas porque os fundos imobiliários têm várias críticas sobre eles. Então achei super interessante a gente comentar, fazer um pouquinho dessa brincadeira e eu comentar aqui com vocês. Como, por exemplo, o Edgar falou aqui, olha, os rendimentos saem de todo o rendimento da empresa, porque querendo ou não, por trás daquele fundo imobiliário existe uma empresa para gerir tudo aquilo ali que a gente chama de fundo imobiliário. Por quê? Porque é composto de vários imóveis. Ó, e não tende a multiplicar o patrimônio. Por quê? O fundo imobiliário, ele vai lá, compra os imóveis, aluga aqueles imóveis e é o aluguel que ele vai distribuir para todos os investidores que têm um pedacinho daqueles imóveis que a gente chama de cotas. Então, não tem como o fundo imobiliário crescer igual às ações com 5% só ficando para ele, porque 95% ele tem que distribuir. Então, isso é super real e é uma crítica que muitos fazem a esse tipo de investimento que são os fundos imobiliários. Eu, Mari, por exemplo, não vejo problema e continuo investindo em fundos imobiliários. Vocês sabem, vocês acompanham aqui a minha carteira pública do canal, inclusive eu estou precisando atualizar ela, vou trazer no próximo vídeo. Fiquem ligadinhos aí. Mas o fato é, sim, fundos imobiliários funcionam de forma diferente. Quem investe em fundos imobiliários quer se expor ali aos imóveis, quer ter um pezinho nos imóveis ali e quer receber aluguéis. Quem investe em ações quer se tornar sócio de grandes empresas e toda vez que essas empresas lucrar, ter o dinheirinho ali também proporcional. Então, primeira parte, acredito que vocês entenderam. Se todo o seu dividendo você vai ter que reinvestir pelo menos 50% desse rendimento, senão perderá feio para a inflação. E aí eu já vou ter que discordar bonito. Por quê? Querendo ou não, o fundo imobiliário vai alugar os imóveis. Esses aluguéis vão ser reajustados pela inflação e entregue para os investidores. Os imóveis têm valorização. Se o IGPM subir, se a inflação subir, os imóveis se valorizam. Se os aluguéis forem reajustados ali ano a ano, que é o que sempre acontece, também teremos correção pela inflação. Então, é sim uma forma de investir e não tem essa perda aí da inflação justamente por conta desses aluguéis. E um outro ponto também que eu achei super válido aqui, ó, não entendo investidores que se incomodam com os investimentos de outros investidores. Não tem jeito. Quando você está no começo, quando você está começando, você vai buscar pelos maiores investidores para se espelhar. E aí, quando alguém chega aqui e fala tal investimento, fundos imobiliários é o conto do vigário, não invista. Se você não tem conhecimento, se você não sabe como aquele tipo de investimento funciona, você vai olhar e falar, o cara é o maior do Brasil, eu não vou confiar nele. Então, querendo ou não, a gente fica muito perdido quando a gente começa a investir. E aí, dá o mesmo passo que o Luiz Barsi não investe em fundos imobiliários, a gente tem o professor Baroni que não investe em ações. E ele mesmo fala, galera, funciona para mim, não precisa funcionar para todo mundo. Se a gente for lá para os Estados Unidos, a gente encontra vários investidores que só investem, por exemplo, em estoques, que são as ações americanas. Aqui no Brasil tem vários investidores que lá fora só investem em ETFs americanos. Aqui no Brasil, eu, por exemplo, não invisto em fundo do agro, não invisto em BDR, não invisto em um monte de tipos de investimento e não é porque eu não invisto que não faz sentido para geral. Só que quando você está acompanhando a pessoa fala que não investe, dá os motivos dela, às vezes a gente acaba agregando aquilo e falando, bom, se essa pessoa está falando, então funciona para mim também. E é por isso que eu estou sempre falando, o conhecimento é o melhor caminho para a riqueza, porque é baseado nisso daí que você vai entender o que faz ou não sentido para você. Inclusive, eu já falei várias vezes do método que eu utilizo para saber se faz ou não sentido de fato. E quando a galera utiliza esse método que eu tô sempre falando, que é o OTR, as pessoas começam a olhar e falar, agora eu entendi por que isso e isso não faz sentido para mim. E só para deixar o exemplo assim super claro para vocês, o que é o OTR? É escolher investimentos baseado no seu objetivo, no tempo/prazo que você tem ali para investir e também no risco que você aceita correr. Mari, não aceito nenhum risco. Vou investir em ação e fundo imobiliário? Não, né? Ou vou colocar um percentual muito pequenininho, já que eu entendo que eles têm um risco de oscilação do preço. Mari, preciso do dinheiro daqui 3 meses. Vou colocar em ações? Se você colocar a probabilidade de todas elas se desvalorizarem, é super alta. Então, quando você respeita
Esse método, você entende exatamente quais são e quais não são aqueles investimentos que podem fazer sentido para o seu objetivo e para você construir a sua própria carteira de investimentos e a sua própria estratégia de investimentos. Uma outra questão que teve aqui, ó, fundos imobiliários é para iniciantes. Na prática, você acaba ficando só com ações. 5 ações já é o suficiente para começar. Discordo completamente. Se você está começando, começa com uma, com duas, com três, dependendo do valor, no máximo 3. Por quê? Você está começando, você não sabe. E outra, fundos imobiliários é para iniciante. Cara, já tem anos que eu invisto, eu amo fundos imobiliários, sigo com eles na minha carteira e é um percentual relevante da minha carteira. Na prática você acaba ficando só com ação. Negativo. Isso vai depender da estratégia individual de cada um. Por isso que eu me sinto na obrigação de trazer para vocês falando, galera, essa é a minha estratégia, ela não vai funcionar para todo mundo. Da mesma forma que a estratégia do Barsi não vai funcionar para todo mundo, da mesma forma que a estratégia, sei lá, do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores lá fora, lá nos Estados Unidos, não vai funcionar para todo mundo. E não adianta vir gente brigando comigo porque não dá. Não é todo mundo que tem os mesmos objetivos, que aceita correr os mesmos riscos, não tem como. E aí teve uma galera descendo o pau no Barsi, achando que eu também falei mal do Barsi. E cara, não tem como você falar mal do Barsi. O Barsi é um dos maiores investidores aqui do Brasil. A gente tem que olhar para ele como inspiração e entender que para ele tá tudo bem. Mas para mim, eu vou usar ele de inspiração e vou seguir a minha própria estratégia, criando os meus próprios objetivos, tendo em mente o tempo que eu vou manter investido, tendo em mente o risco que eu aceito ou não correr. E aí veio todo um contraponto. Lembra que eu falei que teve pessoas aqui que super entenderam a proposta, e teve pessoas que não entenderam real, e teve pessoas que simplesmente pararam para comentar sobre o título, que é porque você não deve investir em fundos imobiliários. Porque aqui eu trouxe duas visões. A visão do Barsi falando do porquê ele não investe em fundos imobiliários e fala que você não deve investir, e a minha visão falando, cara, fundos imobiliários não é para todo mundo. Não é para todo, nem todo investimento é para todo mundo. Por quê? Porque tem que ver se você aceita o risco. Fundos imobiliários também tem uma oscilação. Não é para todo mundo. Não tem jeito, você precisa avaliar e saber se aquilo faz ou não sentido. Mari, como é que eu sei disso? Método OTR. Faz parte do seu objetivo ter uma renda mensal? Faz parte do tempo que você quer investir, manter aquele investimento por anos lá para frente? Ou você aceita correr o risco também de que pode oscilar isso aqui, ou você não aceita correr? Se você conseguir ver que todas as respostas aqui são positivas, beleza. Você entendeu como aquele investimento funciona? Beleza. Caso contrário, repense. E aí eu queria trazer um último ponto aqui para vocês que vocês vão gostar muito, que é: as pessoas acham, parece um YouTube desesperado para ter views. Eu amo quando os meus vídeos têm views, porque eu sei que eu tô ensinando várias e várias pessoas e eu quero que os meus vídeos cheguem cada vez a mais e mais pessoas. Vocês sabem disso, porque o conhecimento é a minha filosofia de vida, de ensinar vocês a investirem para atingir os objetivos de vocês mais rápido. Então sim, eu tô desesperada para ter mais e mais views. E falei para vocês, lembra que o bilhão que eu falei aqui me deu tudo isso aqui de visualizações. E aí tem gente falando assim, mas você ganha dinheiro com isso daí quando eu falo que eu tenho outros meios de fonte de renda. Vou mostrar para vocês na prática, só para quem ficou até o final, quanto eu ganhei com esse vídeo aqui. Aqui eu tô dentro do YouTube Studio, que é uma plataforma do YouTube para criadores de conteúdo. E aqui, eles me mostram que eu tive 236 mil visualizações nesse período, tá? Desde a data da publicação, que foi lá no mês 2 de 2023, e agora a gente está no mês 2 de 2024, então nesse período de um ano, mostra que a taxa de clique, ou seja, a cada 100 pessoas que visualiza essa capa, quantas de fato está assistindo? Só 6 pessoas. E as impressões, ou seja, o número de pessoas que viram esse vídeo e decidiram ou não assistir, 2,7 milhões. E aí, beleza, quanto foi que eu ganhei? Eu ganhei em um ano, tá? Lembrando que isso não é mês a mês, 888 dólares. Lembra que o YouTube paga em dólares, se a gente fazer essa conversão, 888 dólares vezes 5
dá 4.440. Só que eu recebi isso em um único mês, em um único dia? Não, aqui ó, em um ano. Então pra galera que acha que eu ganho rios de dinheiro com cada visualização aqui do canal, não é assim que funciona. Não é com comentários que eu ganho dinheiro, não é com curtidas que eu ganho dinheiro. Só que toda vez que alguém comenta, toda vez que alguém curte, o YouTube recomenda para mais e mais pessoas. Então tudo o que eu faço é para transmitir conhecimento para vocês de uma forma super sincera e da melhor forma possível. Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas curiosidades que eu trouxe nesse vídeo, porque eu tenho certeza que são curiosidades que vocês têm. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos nesse sentido, falando de como ganhar dinheiro com o YouTube, como é que funciona aqui por trás de todo o processo de gravação, de onde vêm as minhas fontes de renda, eu faço um vídeo só para mostrar para vocês tudo isso de uma forma super transparente, sem mimimi, porque vocês sabem que aqui é o que importa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. E caso vocês queiram entrar no meu curso, onde eu vou dos básicos do básico ao avançado, ou seja, do extremo zero ao avançado, para te ensinar a investir, te ensinar a declarar imposto de renda, estou atualmente com as turmas fechadas, mas vou deixar um link com a lista de espera para vocês acessarem aqui na descrição. Te espero no próximo vídeo aqui do canal e até mais!